Garotas de periferia odeiam um homem pobre. Não todas, mas muitas garotas de periferia vivem uma contradição brutal. Crescem na lama, rodeadas de escassez, violência e ausência masculina. Mas ao invés de construírem junto com um homem que compartilha da mesma realidade, elas passam a desprezá-lo, porque o desejo não nasce da lógica, nasce da emoção. E a emoção dessas mulheres foi moldada por novelas, redes sociais e músicas que vendem o sonho de ascensão instantânea, onde o amor verdadeiro vem com carro importado, casa com piscina e passaporte carimbado. Elas não querem lutar ao lado de um homem pobre, querem ser tiradas da lama por um homem que já venceu, porque inconscientemente sentem que um cara que ainda está na mesma quebrada que elas representa tudo aquilo que elas querem esquecer. Abandono, dor, limitação. Então, quando aparece um cara humilde, trabalhador, com valores, mas sem grana, elas olham com desprezo, como se ele fosse só mais um tentando sobreviver. E isso fere o ego delas, porque o que elas querem é se sentir especiais, escolhidas, elevadas. Não é sobre amor, é sobre validação, é sobre status, é sobre escapar da dor sem fazer o esforço. Por isso, muitas acabam se envolvendo com caras ricos que as tratam como descartáveis, mas que preenchem o desejo inconsciente de subir na vida. Enquanto isso, o cara da quebrada, que poderia crescer com elas, é ignorado ou ridicularizado por não ter ainda o que oferecer. É duro, mas é real. Muitas dessas mulheres querem o topo, mas não querem escalar a montanha. Querem um helicóptero. E quando não encontram, tratam o cara pobre como se ele fosse o inimigo, como se a pobreza dele fosse culpa dele, e não o reflexo do ambiente que os dois compartilham. A verdade é que o homem que cresce na periferia precisa entender isso cedo. Você não será valorizado por ser bom, fiel ou esforçado. Será valorizado quando estiver com poder, com presença, com escolhas. Então, pare de implorar por atenção de mulher que te olha com pena ou arrogância. Investe em si mesmo. Cresça em silêncio. Fique perigoso, porque no fundo elas não odeiam o homem pobre, elas odeiam a ideia de continuarem pobres. E quando você muda seu jogo e começa a subir sem pedir permissão, o desprezo vira interesse, a arrogância vira respeito e a indiferença vira perseguição. Mas aí, meu irmão, você é quem escolhe se ainda quer salvar alguém que nunca teria te dado a mão quando você era só mais um na lama. A verdade cruel que ninguém tem coragem de dizer em voz alta, mas que você sente na pele, é que na cabeça de muitas garotas da quebrada, pobre com pobre não é parceria, não é romance, não é história de superação, é miséria dobrada, é fracasso anunciado, é a repetição da vida dos pais delas, que muitas vezes foi marcada por briga, dívida, frustração e abandono. Elas olham para o cara humilde não com esperança, mas com medo. Medo de reviver a mesma história que juraram escapar. Medo de se prender a alguém que representa a continuação do pesadelo e não a chave da saída. Elas não querem construir do zero, querem pular etapas. Querem o cara que já venceu, que já tem estrutura, que já pode oferecer conforto imediato, porque estão cansadas de lutar, de esperar, de confiar no potencial de alguém. E aí o pobre que sonha em amar uma mulher da mesma realidade se depara com o muro invisível da seletividade emocional. Ela quer o pacote pronto. E se você não tem, ela vai sorrir por educação, mas desprezar por dentro. É por isso que muitos homens da periferia vivem no limbo. Não são bons o bastante para serem escolhidos por quem quer subir na vida, e ainda não subiram o suficiente para serem respeitados por quem só olha o saldo. A realidade é que você, sendo pobre, só será valorizado quando sair da condição que te define hoje. Porque enquanto você estiver tentando amar com o coração cheio e o bolso vazio, a maioria vai te tratar como peso, como aposta de risco,
como homem que precisa ser melhorado e não como parceiro de caminhada. E se você ousar cobrar respeito, ainda será acusado de machista, retrógrado ou de querer demais para quem tem de menos. Então entenda, o jogo é bruto e o tempo não perdoa. Se você quer ser levado a sério, pare de buscar amor onde só há expectativa de resgate. Trabalhe como um louco, cale-se, construa, evolua, transforme sua pobreza em silêncio estratégico, porque a maioria só vai te olhar com desejo quando você for o homem que pode mudar o destino dela com uma escolha. Até lá, aprenda. Pobre com pobre só é romance nos filmes de superação. Na vida real é cobrança, frustração e cobrança de novo. E você, meu irmão, não nasceu para ser escada emocional de ninguém. Elas não querem sair da quebrada pela força do próprio esforço. Querem escapar montadas no bolso de um homem que já venceu, como se ele fosse uma ponte mágica para uma vida que elas nunca conseguiram construir sozinhas. E aí entra a armadilha. Você, pobre, sonhador, trabalhador, que acredita que amor se constrói com parceria, acaba sendo só mais um degrau na escada emocional de uma mulher que não te ama, mas te usa como tentativa frustrada de ascensão. Muitas dessas garotas foram educadas não para lutar junto, mas para procurar um homem que resolva a vida delas. Não aprenderam a crescer ao lado de alguém, mas a se salvar através de alguém. Elas querem sair da quebrada sem carregar a quebrada dentro delas, e acham que isso acontece trocando de homem e não de mentalidade. Então você vê a cena repetida. Garota da favela, padrão médio, comportamento mediano, cheia de exigência emocional e financeira, dizendo que homem pobre não presta, como se o problema fosse o bolso e não o caráter. Ela rejeita o cara trabalhador que divide o mesmo ônibus, mas corre atrás do playboy que a trata como qualquer coisa, porque na cabeça dela ele é a porta de fuga. Só que o que ela não entende, e o que você precisa entender agora, é que mulher que só te vê como atalho nunca vai te respeitar como homem. Ela pode até deitar com você, mas nunca vai te admirar. E quando aparecer alguém com mais status, mais grana ou mais fama, ela troca, sem culpa e sem olhar para trás. Por isso, se você é da quebrada e quer vencer, não gaste seu tempo tentando provar que merece amor de quem te vê como escada. Invista em si mesmo com foco implacável. Faça do seu progresso sua maior vingança, porque o dia que você estiver no topo, vai chover mensagem de quem te ignorava na base. Mas aí, meu irmão, você vai estar tão firme, tão consciente, que não vai mais se deixar comprar com carinha bonita e papo de "agora eu te admiro". Elas querem fugir da quebrada usando o bolso de alguém, mas você não nasceu para ser Uber de ninguém. O homem batalhador, aquele que acorda cedo, rala no sol, divide marmita e sonha alto, não serve para muita garota da quebrada, porque ele representa esforço, espera, processo, e o que elas querem é resultado, luxo, status imediato. Elas não querem viver a construção ao lado de um homem, querem pular direto para o final feliz, com o apartamento pronto, o carro na garagem e a viagem marcada para o fim de semana. O cara que está na luta é invisível para elas, mesmo sendo íntegro, trabalhador e com visão de futuro, porque na cabeça delas ele ainda não virou homem de verdade, como se dignidade e coragem só valessem quando vêm acompanhadas de dinheiro e status. Elas dizem que admiram o esforço, mas na prática só prestam atenção quando o cara já venceu, já tem grana, já tem seguidores, já tem estrutura. E quando isso acontece, o mesmo homem que foi ignorado, chamado de sem futuro ou de muito simples, passa a ser disputado, bajulado, idealizado. É nesse ponto que você precisa despertar. O mundo não vai te aplaudir pelo seu esforço, só vai te notar quando você entregar resultado. Enquanto estiver subindo, vão te questionar, te comparar, te rejeitar. Vão te chamar de básico, de sonhador, de não faz meu tipo. Mas basta você vencer para virar referência.
Aquelas que te chamavam de pobre batalhador agora vão fingir que sempre acreditaram em você. Por isso, não se iluda com elogios vazios, nem perca tempo tentando convencer ninguém do seu valor hoje. Trabalhe em silêncio, evolua como um monstro, foque na sua missão. Porque quando você vencer, vai perceber que não era sobre amor, era sobre conveniência. Elas não querem o guerreiro no campo de batalha, querem o vencedor no pódio. Então seja esse vencedor, mas seja por você. Porque no fim das contas, quem não acreditou no seu processo não merece lugar no seu resultado. O homem batalhador, aquele que acorda cedo, rala no sol, divide marmita e sonha alto, não serve para muita garota da quebrada, porque ele representa esforço, espera, processo, e o que elas querem é resultado, luxo, status imediato. Elas não querem viver a construção ao lado de um homem. Querem pular direto para o final feliz, com o apartamento pronto, o carro na garagem e a viagem marcada para o fim de semana. O cara que está na luta é invisível para elas, mesmo sendo íntegro, trabalhador e com visão de futuro. Porque na cabeça delas ele ainda não virou homem de verdade, como se dignidade e coragem só valessem quando vêm acompanhadas de dinheiro e status. Elas dizem que admiram o esforço, mas na prática só prestam atenção quando o cara já venceu, já tem grana, já tem seguidores, já tem estrutura. E quando isso acontece, o mesmo homem que foi ignorado, chamado de sem futuro ou de muito simples, passa a ser disputado, bajulado, idealizado. É nesse ponto que você precisa despertar. O mundo não vai te aplaudir pelo seu esforço, só vai te notar quando você entregar resultado. Enquanto estiver subindo, vão te questionar, te comparar, te rejeitar. Vão te chamar de básico, de sonhador, de não faz meu tipo. Mas basta você vencer para virar referência. Aquelas que te chamavam de pobre batalhador, agora vão fingir que sempre acreditaram em você. Por isso, não se iluda com elogios vazios, nem perca tempo tentando convencer ninguém do seu valor hoje. Trabalhe em silêncio. Evolua como um monstro. Foque na sua missão. Porque quando você vencer, vai perceber que não era sobre amor, era sobre conveniência. Elas não querem o guerreiro no campo de batalha, querem o vencedor no pódio. Então, seja esse vencedor, mas seja por você. Porque no fim das contas, quem não acreditou no seu processo não merece lugar no seu resultado. A verdade que ninguém tem coragem de encarar, mas que muitos homens já sentiram na pele e carregam calados, é que muitas garotas de periferia não estão procurando afeto, conexão ou parceria de verdade. Estão caçando ascensão social disfarçada de amor. Querem pular etapas, usando o coração de um homem como escada e o bolso dele como elevador. Elas cresceram vendo a mãe sendo humilhada, o pai ausente ou derrotado, a casa apertada, as contas atrasadas, a violência batendo na porta. E tudo isso criou nelas um instinto de sobrevivência, não de construção. Então, quando chega a hora de escolher com quem estar, o que pesa não é sentimento, caráter ou visão de futuro, e sim o quanto o cara pode tirar ela da quebrada emocional e financeira em que vive. O trabalhador honesto, o sonhador disciplinado, o cara que ainda está se estruturando, é visto como mais do mesmo, como alguém que vai atrasar e não salvar. É por isso que você vê tantas delas idolatrando traficante, jogador, empresário, funkeiro, qualquer cara que tenha poder, status, dinheiro, mesmo que ele trate todas como descartável. Porque o que está em jogo não é amor, é fuga, não é vínculo, é oportunidade. O cara da mesma quebrada, que vem com intenção limpa, que está disposto a dividir, que tem alma firme, mas bolso apertado, é muitas vezes ignorado ou colocado como amigo até conseguir vencer. E só depois disso, quando ele já não precisa mais provar nada para ninguém, ela aparece dizendo que sempre acreditou. E aí, se você não for esperto, cai. Acha que é amor agora que a grana chegou,
quando na verdade é só interesse tardio disfarçado de afeto. Por isso, acorda. Se você é homem da quebrada, você não pode se dar ao luxo de ser só bonzinho, carinhoso ou presente. Você tem que ficar forte, seletivo e emocionalmente blindado. Porque muita garota da sua realidade não quer amar com você, quer subir por você. E quando você já não for útil, te troca como se você fosse apenas uma fase superada. Então, pare de se iludir achando que afeto é suficiente. Nesse jogo, quem não tem estrutura emocional e visão estratégica é engolido. Você pode ser o cara presente, leal, trabalhador que ouve, apoia, sonha junto e segura a barra. Mas se aparecer um funkeiro ostentação com corrente de ouro, carro rebaixado, seguidores no Instagram e meia dúzia de frases prontas, ela te troca em questão de segundos, sem pensar duas vezes, como se tudo que vocês viveram fosse nada. Porque na cabeça dela, status vale mais que história, aparência pesa mais que essência, e presença digital tem mais valor que presença emocional. E isso não acontece porque ela é má, e sim porque foi educada por um sistema que associa validação ao brilho, não à profundidade. Ela cresceu ouvindo que homem de verdade é o que banca, o que aparece, o que humilha com luxo, não o que constrói no silêncio. Então, o cara que vive na luta, que ainda anda de ônibus, que está montando a vida tijolo por tijolo, vira invisível, vira reserva emocional até que alguém melhor apareça. E esse melhor, muitas vezes, não tem nem metade do seu caráter, mas tem a estética da vitória. Ele chega com um som alto, ostentando o que tem ou o que finge ter. E ela se joga como se fosse a chance da vida dela. Esquece você, esquece o tempo, esquece tudo. Porque na cabeça dela, aquele cara pode ser a chave do salto social que ela tanto sonha. E você? Fica ali com o gosto amargo da realidade engolido no seco, aprendendo na dor que amor, para muitas, é só uma fachada que dura até alguém com mais poder entrar em cena. É aí que o homem desperto muda. Ele para de ser o cara bonzinho que merece amor e vira o cara que constrói em silêncio, que se foca em si, que para de entregar alma para quem só vê cifrão. Ele entende que só se mantém ao lado quem te admira, e que a admiração de verdade não nasce da sua luta, nasce do seu resultado. E quando esse resultado chega, é você quem escolhe se ainda vale a pena abrir espaço para quem te trocou por um brilho passageiro. A maioria nunca volta por amor, volta por conveniência, e quem já entendeu isso nunca mais se entrega com os olhos fechados. O tal do amor de quebrada, que muita gente romantiza como se fosse lealdade pura, união na dificuldade, parceria verdadeira, na prática é, em grande parte dos casos, um teatro emocional que só funciona enquanto não aparece um homem com grana para desmontar o palco inteiro em poucos segundos. Porque o discurso de "tamo junto pro que der e vier" dura até a primeira BMW parar na porta, até o primeiro camarote com open bar surgir no direct, até o primeiro cara com poder olhar para ela como quem escolhe e não como quem implora. Enquanto você está ralando, dividindo o pouco que tem, sendo presente, segurando as pontas, ela posta frases de casal forte, faz story com legenda de amor verdadeiro e fala como se você fosse o homem da vida dela. Mas o que ela ama não é você, é a ideia de um dia ser resgatada. E se esse resgate vier antes de você vencer, ela vai embora, fria, rápida, como se nunca tivesse vivido nada com você. Isso dói, mas também liberta. Porque aí você entende que o amor de quebrada é muitas vezes apenas sobrevivência emocional disfarçada de afeto. Não é lealdade, é conveniência, não é conexão profunda, é carência acompanhada de esperança. Por isso, pare de romantizar histórias com base na escassez. Porque se o sentimento só existe enquanto não há opção melhor, isso nunca foi amor. Foi adaptação à realidade.
O cara da quebrada que desperta cedo entende que não existe segurança emocional quando seu valor depende da ausência de outro homem com mais status. Ele para de viver tentando ser suficiente dentro de um teatro onde o papel principal é sempre do homem que vai chegar, e não do que já está ali. Então, se você quer paz, respeito e verdade, pare de investir onde o sentimento depende do saldo bancário alheio. Amor de verdade não muda quando o cenário muda. Quem troca você assim que o dinheiro aparece nunca esteve com você. Esteve apenas esperando algo melhor. E quando você enxerga isso, o palco desaba e a farsa termina. Você pode acreditar na ideia romântica de que o que importa é o amor, que juntos na dificuldade é mais bonito, que pobre com pobre se ajuda, mas essa ilusão morre no primeiro choque com a realidade. Pobreza compartilhada nunca foi atraente para a mulher, nunca foi desejável, nunca foi escolha consciente delas quando tem outra opção. O instinto feminino, principalmente em ambientes de escassez, busca segurança, proteção, conforto e status. E quando ela percebe que o cara ao lado não pode oferecer isso agora, e talvez nem no futuro, ela começa a se afastar emocionalmente, mesmo que continue presente fisicamente, por conveniência. No começo ela diz que te ama, que acredita em você, que está disposta a lutar junto, mas com o tempo, o discurso muda. As cobranças aumentam, a paciência diminui, o carinho vira frustração e qualquer deslize vira justificativa para esfriar o vínculo. Porque viver na dificuldade até pode ser tolerável para ela por um tempo, mas desejar isso, jamais. E se aparecer um cara mais estruturado, que ofereça a mesma atenção, mas com mais benefícios, a balança emocional vira na hora. Não se trata de maldade, se trata de natureza. Mulher não é treinada para sustentar homem, para esperar resultados sem prazo, para viver na lama apostando no um dia vai melhorar. Ela quer hoje, quer agora, quer sentir que a vida está andando. E se você não tem estrutura, ela não te vê como um homem a ser admirado, mas como um projeto arriscado. É por isso que tantos caras humildes e bem-intencionados acabam trocados por homens que têm menos sentimento, mas mais poder. Porque presença sem progresso não segura a admiração. E mulher que perde a admiração, perde o respeito. Então pare de achar que o amor sobrevive só com boa intenção. Seja frio, seja lúcido. Se você não tem estrutura, você está vulnerável, emocionalmente e romanticamente. Cresça, construa, fique forte, porque só quando você tem algo a perder é que as pessoas passam a te valorizar de verdade. A maioria não quer caminhar contigo, construir do zero, dividir o peso da jornada e crescer lado a lado. Elas querem pular etapas, querem entrar direto no capítulo final da história, onde o homem já venceu, já tem carro, casa, grana, estabilidade emocional e zero dúvidas sobre o próprio valor. Tudo pronto, sem precisar enfrentar os tombos, os dias sem dinheiro, os projetos que ainda não deram certo e os ciclos de esforço silencioso que moldam um homem de verdade. A verdade é que elas dizem querer um homem com visão, mas o que elas realmente querem é um homem com resultado. Porque visão exige fé, paciência e parceria, e isso é raro. Elas querem aparecer na foto do pódio, mas não têm estômago para correr contigo na lama, com fome, com incerteza, com a pressão nas costas e o mundo dizendo que você não vai conseguir. Enquanto você está subindo, ela te vê como instável, como homem ainda em construção. E isso, para muitas, é sinônimo de risco, de tempo perdido, de futuro incerto. Então, preferem o atalho. Um cara que já tem, mesmo que não seja nada por dentro, porque a prioridade não é sentimento, é posição social. Por isso tantas se encantam por homens vazios com dinheiro, fama ou status. Porque isso representa segurança imediata, não emocional, mas material. E você, que ainda está lutando para alcançar seu lugar, é visto como alguém que pode dar amor, mas não futuro.
Por isso, se você quer mesmo se tornar respeitado, pare de tentar convencer mulher a acreditar no seu potencial. Prove, cresça, cale-se e execute. Porque quem não quis caminhar contigo quando tudo era difícil, não merece sentar ao teu lado quando tudo estiver leve. E quando você finalmente vencer, não esqueça, quem só aparece quando está tudo pronto, nunca foi parceira. Foi espectadora, esperando o palco ficar bonito para entrar na cena.